Cláudio Prisco Paraíso, o nosso comentarista político, que conversa com a gente também de casa. Prisco, vamos começar então a analisar essa questão da prorrogação da quarentena. O Cláudio Prisco, inclusive, foi um dos primeiros jornalistas de Santa Catarina a levantar essa possibilidade no momento em que fazia o comentário sobre a retomada de alguns setores econômicos em Santa Catarina na semana passada. Aí começou um grande movimento por parte de prefeitos, o Jean Loureiro mais uma vez protagonizando isso, e aí o governador decidiu, neste domingo, voltar atrás e estender mais um pouco a quarentena. Prisco, gostaria que você comentasse nesse primeiro momento, começasse com isso. Boa tarde, Prisco. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Efetivamente, naquela sexta-feira, antes mesmo do prefeito de Florianópolis se manifestar, aqui no meio-dia nós colocamos de que talvez fosse interessante o governador avaliar com mais carinho a situação. Tamanha foi a repercussão, e ele sentiu a repercussão fortemente nas redes sociais, e por parte, como você bem disse, Fernando, dos próprios prefeitos. Ainda mais quando Jean Loureiro se posicionou e, na sequência, vieram os outros 3 municípios da Grande Florianópolis, Biguaçu, Palhoça e São José. Então, aquilo que levou o governador a um movimento precipitado, que seria a retomada gradual a partir de quarta-feira das atividades, o levou a puxar o freio de arrumação. Acumulou um desgaste, natural que sim, mas o pior seria cometer o erro com a percepção de que deveria recuar, voltar atrás, o que acabou fazendo muito bem. E precisa se aconselhar um pouco mais. Precisa ter assessoria não só interna, precisa buscar ideias, trocar ideias com os prefeitos, com os chefes de poderes, para poder estar caminhando da maneira mais adequada possível. Essa que é a grande verdade. O próprio secretário da Casa Civil, Douglas Borba, na sexta-feira, início da tarde, declarava chance zero de reavaliarmos o quadro, e acabou que, efetivamente, isso ocorreu, no que fez muito bem o governo. Agora, precisamos também chamar a atenção, Fernando, que o governo precisa buscar uma articulação mais efetiva com as prefeituras, assim como a união com os estados. Está faltando. A escolha de Carmen Zanotto não poderia ter sido melhor. Primeiro, porque dos 19 congressistas catarinenses que atuam no Congresso Nacional, seguramente ela está entre as 3 com a atuação mais destacada. E, além disso, no setor saúde, tem experiência, não só na sua atuação na Câmara, como também pelo fato de muitos anos ter sido secretária adjunta da Saúde em Santa Catarina, inclusive por um período foi titular. Agora, gostaria aqui de fazer uma reflexão. Estamos a acompanhar empresas de vários estados brasileiros se manifestando com doações rigorosas, importantes nesse momento, ou seja, não apenas o poder público, a iniciativa privada. Estamos acompanhando aí no plano nacional que as grandes empresas conseguem suportar 3 meses diante de uma crise como o do coronavírus. Só que aqui em Santa Catarina nós temos grandes potências empresariais e eu não vi até agora nenhuma destas empresas se habilitando com doações que possam contribuir, Fernando. Fica aqui a reflexão. Então, agora nas redes sociais também vem uma discussão com relação ao que disse o governador com relação à falta de equipamentos de proteção individual. Vou até te convidar, Prisco, a assistir comigo a informação que o governador trouxe lá no sábado ainda, quando 14 milhões de reais já estariam depositados nas contas do governo catarinense, dinheiro que veio do governo federal. Assista comigo, então, o governador explicando os recursos que já chegaram do governo federal a Santa Catarina para a área da saúde. O que nós percebemos, e eu acho que não é pessoal isso, absolutamente, é que é a incapacidade logística de fazer a entrega desses equipamentos. Tanto que, no que diz respeito a recurso federal,
o governo federal já descentralizou, confere, Elton, os 14 milhões prometidos pelo ministro da Saúde? Sim, e recebemos hoje a informação de que aqueles 20 milhões que foi sinalizado através de uma portaria também publicada na semana passada, a partir da próxima semana, início da semana, está sendo disponibilizado para os municípios. Então, o nosso problema hoje não é o alinhamento ou qualquer situação de sintonia com o governo federal. Já veio 14 milhões, semana que vem mais 20. O nosso problema é logística e esse problema está acima das condições do nosso controle, porque diz respeito à entrega de produtos que vêm de outros países, diz respeito a quando chega no Brasil, no Porto de Santos, enfim, qualquer lugar que ele possa aportar aqui no Brasil, para onde vão ser direcionados esses equipamentos, como é que está a questão da resposta das estruturas de cada sistema de saúde, de cada estado, de cada município, para que a gente acompanhe e tome medidas. Prisco, a gente está trazendo esse vídeo porque o governador foi claro, a gente vai retomar as atividades, se equipamentos, por exemplo, de segurança individual, equipamentos para os servidores da saúde chegarem. Foi o que o governador disse em uma das suas falas com relação à liberação de alguns serviços. E aí, alguns políticos de Santa Catarina começaram a questionar se o dinheiro estava em conta ou se não estava, quando o governador já tinha anunciado que o governo federal já havia feito esse depósito. Neste momento, então, quer dizer, o que está faltando, Prisco, é equipamentos que foram comprados e essa questão logística para que eles sejam distribuídos. Mas os recursos já estão em caixa, hein, Prisco? E o governador foi honesto. Não procurou pretextos para justificar a sua reavaliação de quadro. Agora, lamentável, são políticos oportunistas e espertalhões que, no momento de crise, estão querendo aparecer como salvadores da pátria, quando, na verdade, na maior parte desses políticos com essa conduta, não estão a contribuir com absolutamente nada. É bom estarmos sempre muito atentos aos oportunistas de plantão, meu caro Fernando. Agora, gostaria também de abordar um pouco da questão nacional com relação a Jair Bolsonaro. Não adianta mais perder muito tempo com ele. Essa que é a grande verdade. Não é apenas um aloprado. Ele faz tudo de caso pensado, sem dúvida nenhuma. 38 milhões de autônomos, mais alguns milhões de caminhoneiros, mais alguns milhões de pequenos e médios empresários. Essa é a bandeira que ele está a desfraudar. A soma dessas categorias dá a votação, seguramente com sobra e folga, que lhe assegurou a presidência da República em 2018. Então, sem dúvida nenhuma, ele está jogando politicamente. Só que, no momento, ele continua sendo o Jair Bolsonaro, que foi durante 28 anos na Câmara como deputado. Só que agora ele está na presidência da República e precisa ter responsabilidade no seu comportamento. Essa que é a grande realidade. Agora, você me perguntaria, Fernando, mas por que também ele abraçou a causa do isolamento vertical, da retomada das atividades? Porque ele percebeu que, se efetivamente a economia viesse a sofrer um grande impacto, o que é provável que venha a ocorrer, e está ocorrendo em vários países do mundo, ele indo para a dianteira, propondo o retorno às atividades, alguns políticos não poderiam querer aproveitar a crise econômica para apeá-lo, para derrubá-lo do poder. Essa, sem dúvida nenhuma, foi a estratégia que acabou levando Jair Bolsonaro a essa tese, a exposição que fez no domingo, inadequada, logo depois de uma reunião tensa no Palácio do Planalto, do presidente com vários ministros, quando o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, falou na lata para o presidente: se o senhor for ao metrô em São Paulo ou ao transporte coletivo em Minas, como já declarou, eu terei que criticá-lo. Ao que o presidente, no seu estilo, respondeu: e aí eu vou demiti-lo. Então, a grande verdade é que ele quer a demissão do ministro. Só que, no momento, ele não tem condições de afastá-lo, considerando o papel destacado e competente que o ministro vem realizando em momento de crise. Então, vamos observar aí o desenrolar dos acontecimentos. Agora, para encerrar, uma colocação importante que foi feita pelo governador de Goiás,
Ronaldo Caiado, que é médico, chegou o momento do governo se organizar para a distribuição de alimentos. Porque se as grandes empresas têm 3 meses para segurar a barra, o pequeno e médio empresário, o autônomo, a margem de manobra dele, quando muito, chega a 1 mês. Então, daqui a pouco vai estar faltando alimentos. Então, além dos insumos para enfrentar e combater o coronavírus, Fernando, para encerrar, é fundamental o encaminhamento de alimentos, especialmente às regiões brasileiras mais pobres. E dinheiro mesmo, né, na mão desses trabalhadores, os autônomos, os pequenos empresários. Obrigado, Prisco, pela sua participação. Cláudio Prisco Paraíso, trazendo para a gente essa análise. E aí, você fica com o ministro ou com o presidente? Ah, não é hora de se dividir. Eles é que compraram essa ideia de divisão.